E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, para nós lermos a partir do verso 32. Certamente Deus tem uma palavra para nossa instrução, porque toda a Escritura é proveitosa, diz a mesma palavra. Toda ela é proveitosa, então fazemos bem em aprendermos a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 32, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Hoje, queridos irmãos, nós vamos tomar a oração de Jesus como um modelo e como um referencial para a nossa vida de comunhão com Deus e relacionamento com Deus. Jesus transformou a oração, mudou completamente a forma como os homens podiam se relacionar com Deus na oração, quando ele introduziu uma nova maneira de falar com Deus, muito mais íntima, muito mais próxima, e ele usou a palavra Abba, que nós vamos ver o seu significado, e assim nesta noite nós vamos estudar sobre esta oração de Jesus, com o título Abba, Pai. Nós vamos perceber, queridos irmãos, que Deus é apresentado na Bíblia como nosso Pai. Deus é o nosso Pai querido. E a palavra que Jesus utilizou aqui, a palavra Abba, no aramaico significa Pai, ou meu Pai, e era uma forma de expressão que só era utilizado dentro da família, na intimidade da família. Somente os filhos, então, se dirigiam ao pai desta maneira, e somente no ambiente familiar, na sua intimidade. A palavra Abba, nós poderíamos traduzir, então, por papaizinho, ou como às vezes alguém chama de painho. Uma forma carinhosa, uma forma íntima, uma forma que só os filhos podem usar com o seu pai, é o que significa a palavra Abba, que na realidade alguns dizem que a melhor tradução seria Abá. Abá, então, é uma palavra que fala de Deus como Pai na intimidade. E nós vamos ver nesta noite que Jesus vai nos ensinar a falar com Deus desta maneira. Embora que desde o Antigo Testamento Deus é chamado de Pai diversas vezes, porém Jesus usou esta palavra em especial e ensinou os discípulos a orarem desta maneira, falando com Deus, de forma que havia agora uma nova intimidade com Deus na oração. Jesus ensinou os discípulos, então, não a tratar Deus como o Senhor do universo, alguém distante ou muito longe, mas como um Pai querido que está ali tão próximo. Ele ensinou-nos a tratar Deus como Abá. Vamos ver o que implica esta fala, o que significa, então, falar com Deus desta maneira, como Jesus nos ensinou. No Antigo Testamento, queridos irmãos, nós vamos ver que Deus já é referido como Pai. Porém, nós vamos ver que aqui trata-se de um pai
que tem um significado mais próximo, às vezes, de Pai, como aquele que nos criou, que nos fez, de onde nós viemos, como, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, e o verso 6, quando diz assim Moisés: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante, não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Deus aqui apresentado como Pai da nação de Israel. Quando foi que Deus criou aquela nação? Quando tirou-os do Egito. Ele não está falando da criação lá no início do mundo, está falando da criação de Israel através de um ato histórico que foi o êxodo, a saída do Egito. Deus aqui como Pai de Israel. Também nós vamos ver em Malaquias capítulo 2, o verso 10, o profeta dizendo: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. De novo aqui Deus é apresentado como Pai, como Criador, como aquele que nos fez, como aquele que nos deu vida. E este Criador, nesses textos, é apresentado como aquele de quem nós viemos e aquele a quem se deve honra e fidelidade. Os profetas vão reclamar muitas vezes: por que nós não estamos sendo fiéis, já que Deus é o nosso Pai? Ou vão dizer: por que nós não honramos a Deus devidamente, já que Ele é o nosso Pai? Deus então é apresentado como Pai, mas também em outros textos, no Antigo Testamento ainda, Deus é apresentado como um Pai que tem misericórdia de seus filhos e, ao mesmo tempo, como um Pai que castiga, que repreende, que disciplina os seus filhos porque os ama. E isto é realmente o papel de um pai. De um pai se espera que ele ame, mas por amar também se espera que ele corrija, que ele repreenda. Veja textos como o Salmo 103 e o verso 13, quando o salmista diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus é um pai compassivo e maravilhoso. Mas também em Provérbios 3 e 12, diz assim o sábio: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Israel, sendo o primogênito, o filho de Deus, Deus também o repreendia, o castigava, para mostrar o seu amor de pai. Mas veja que aqui o salmista está falando, e o sábio e o escritor de Deuteronômio, todos se referindo a Deus como o Pai, mas não se dirigindo a Deus e dizendo: Deus meu Pai. Ele está falando de Deus mais como Pai, no sentido de uma comparação, de uma analogia, mas não dirigindo-se: ó meu Pai. É um Pai, mas parece que é um Pai que tem uma certa distância, um respeito muito grande. Para o judeu, então, que vê Deus como esse Deus todo-poderoso, criador de tudo, a quem se deve respeito e honra, seria desrespeitoso para um judeu chamar Deus de papaizinho, chamar Deus de meu painho, chamar Deus na intimidade. Seria considerado inapropriado, então, chamar Deus de Abá. Porque para ele Deus era algo tão grande que requeria uma certa distância. Talvez como nós vemos na religião católica, por exemplo, sempre tratar Deus com um plural. Sempre se fala de Deus vós, apesar de estar falando com um, mas é um chamado plural majestático para dar um ar de seriedade, um ar de menos intimidade ou de mais reverência a Deus. Para o judeu, esta palavra não seria apropriada. Papaizinho, para falar com Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas nós vamos ver que
quando Jesus vai orar, ele vai fazer uso desta palavra. Ele vai chamar Deus de Pai. E na sua oração é esta palavra que ele usa. O texto aqui de Marcos 14, no verso 36, nos mostra a oração de Jesus quando ele disse: Abba, Pai, ou Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então Marcos mostra aí Jesus orando e usando esta palavra nas suas orações, chamando Deus de papaizinho, meu painho. E aí nós podemos pensar até, queridos, que em todas as suas orações Jesus usava esta palavra. Era a palavra no aramaico corrente para Jesus se referir ao Pai. Na sua língua era assim que Jesus tratava Deus nas orações. Porque só aqui no texto de Marcos, ele diz que Jesus orou 3 vezes usando as mesmas palavras. Então, 3 vezes Jesus chamou Deus de Abá, papaizinho, aqui nesta oração. Porque nas outras orações ele não faria uso da mesma expressão. É muito possível isso. E nós vamos ver que nos evangelhos, eles mostram Jesus orando 16 vezes, se referindo a Deus como Pai. Se for olhar as vezes que o texto é paralelo, repetido, são 22 citações nos 4 evangelhos, e em 60 ocasiões a palavra Pai aparece nos lábios de Jesus. Nas orações, 16 vezes. Era comum, então, Jesus se referir a Deus como não somente meu Pai, mas também como vosso Pai ou nosso Pai. Ele vai usar esta expressão de intimidade para se referir a Deus nas suas orações. É muito interessante ver que a única oração de Jesus, que ele não usa a palavra Abá, que ele não usa Pai, a única oração de Jesus que não contém Pai é a oração que ele fez lá na cruz, no Calvário, quando diz o texto de Mateus 27, 46, Jesus citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. É a única oração de Jesus em que ele não fala com o Pai. Trata-o como Deus. Apesar de ele estar citando o Salmo, nós precisamos entender que ali havia agora um momento difícil, onde o pecado da humanidade sobre Jesus o fazia distanciar-se do Pai de alguma maneira. Esta é a única oração em que Jesus não chama Deus de Pai. Em todas as outras orações de Jesus, ele vai chamar Deus de Abá, papaizinho querido. E aí o que se percebe pelos estudiosos é que não há em nenhuma literatura, 1000 anos, até 1000 anos antes de Jesus, não há nenhuma literatura que tenha orações assim. Ninguém, não somente no Antigo Testamento, mas também no período chamado intertestamentário, nos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Nenhum rabino, nenhum escritor, nenhum sábio jamais se dirigiu a Deus usando estas palavras. Isso é exclusividade de Jesus. Então Jesus, quando chama Deus de Pai dessa maneira íntima, ele está revelando uma intimidade e um conhecimento de Deus que só ele tem. Ninguém mais tinha este conhecimento. Porque Jesus mesmo vai dizer sobre a relação entre um pai e o filho, que há um conhecimento, há uma intimidade que as pessoas de fora não têm. Veja o texto de Mateus capítulo 11. Jesus vai orar novamente. Diz o texto, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai. E ele está usando de novo aí, não é? Abá, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está falando com Deus, o chama de Pai novamente. E diz, olha Pai, eu te louvo porque tu ocultaste estas coisas, este ensino, estes milagres, o conhecimento do reino de Deus. Ocultaste aos sábios e entendidos. Nem Salomão, nem Moisés, nem nenhum dos sábios do Antigo Testamento teve um conhecimento assim. E ele diz, mas revelaste aos pequeninos. Através de quem? Através dele mesmo. Por quê? Ele diz, ninguém conhece o Pai como o Filho. E ninguém conhece o Filho como o Pai. Porque uma coisa é, nos relacionamentos humanos, a pessoa que você vê lá no seu trabalho, lá na repartição, a pessoa que você vê na rua. Outra coisa é a pessoa que você vê em casa. Na rua todo mundo vê talvez um pai que seja uma autoridade, uma figura importante, sempre de paletó, de gravata. Mas em casa o filho vê ele de calção, vê ele talvez até de cueca, vê ele, né, todo sujo, limpando uma coisa, lavando um carro. O que talvez nunca ninguém viu, uma figura importante de um ministro, de um presidente, seu filho certamente o viu. Descabelado, acordando, né? Numa intimidade que para outras pessoas ele não revela, mas para seus filhos, para a intimidade da sua família, é revelado. Assim, muito mais. Jesus conhece o Pai conhece o Filho pode revelar este Pai, pode revelar esta intimidade, pode abrir acesso a essa intimidade a quem Ele quiser, de uma maneira que nenhum outro podia, porque só Ele é o Filho. Então Jesus, Ele vai ensinar seus discípulos a orar. E na sua oração, na oração que Ele deu como modelo, não para ser repetida, mas para ser imitada na sua forma de se dirigir a Deus, ele vai usar a expressão Pai Nosso. Essa oração que nós chamamos de o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, ou a oração dominical. No Pai Nosso, então, nós vamos entender o que significa usar Abá para falar com Deus. O que significa tratar Deus na intimidade como papaizinho. O que isso realmente é para os cristãos. Nós vamos encontrar esta oração uma forma mais extensa em Mateus e uma forma mais curta em Lucas. Vamos dar uma olhada nas duas formas para entender o que significa tratar Deus como Pai na oração. A versão mais curta da oração do Senhor está em Lucas, capítulo 11. Verso 1 a 4. O texto diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a oração modelo como Lucas a registrou. Uma oração mais simples. Agora veja como ela foi dada aos discípulos. Jesus está orando. Os discípulos ouviram ele falando com o Pai. E vamos pensar que Jesus usava exatamente a palavra papaizinho, Abá, para falar com Deus. Os discípulos pensaram, João não orava assim. Os fariseus não oram assim. Senhor, nos ensina a orar. E eles talvez estivessem pedindo ao Senhor que lhes desse uma forma de orar que fosse somente deles. Cada grupo tinha uma oração que o identificava, uma forma de orar que o identificava. Os fariseus tinham as suas orações,
os essênios tinham as suas orações, os discípulos de João tinham as suas orações. Então aqui os discípulos estavam pedindo: Senhor, nos dá uma forma de orar própria, exclusiva, que nos identifique como cristãos, como teus discípulos. Jesus então vai lhes ensinar a orar dizendo: Papaizinho que estás no céu. Então Jesus está autorizando e ensinando os discípulos a falar com Deus de uma maneira tão íntima, de uma maneira tão exclusiva como ninguém nunca fez. Ali então Deus está visto numa intimidade que só Jesus poderia levar os discípulos a isso, porque agora, sendo discípulos de Jesus, eles desfrutam de uma intimidade, de uma exclusividade no relacionamento com Deus como nunca antes houve na história. Moisés falava com Deus face a face, mas o chamava de Senhor. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a dizer: não, quando você for falar com Deus, diga assim: papaizinho, painho querido, meu papaizinho que está no céu. Falar com Deus numa intimidade é o que Jesus está ensinando aos discípulos. Agora veja o contexto desta oração, que tem muita coisa para nos ensinar. Na oração, ele ensina a dizer: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus então é honrado. O seu domínio é desejado quando diz: venha o teu reino. Quando ele está dizendo venha o teu reino, ele está dizendo venha o teu reinado sobre nós. Reina sobre a nossa vida. O Pai é honrado quando ele diz santificado é o teu nome. Ele não está dizendo assim: Deus, que o teu nome seja santo. Ora, o nome de Deus já é santo. O que ele está dizendo é que o teu nome seja santificado no meu viver. O sustento que vem dele é reconhecido. O pão nosso nos dá, a proteção contra a tentação. O pecado é confessado porque ele diz: perdoa os nossos pecados. O perdão é buscado. A proteção é requerida. Todas essas coisas, queridos, somente um pai bondoso e amoroso pode dar aos seus filhos. Do pai a gente busca realmente a proteção. Ao pai a gente honra. Hoje os filhos não têm mais aquele hábito de pedir a bênção ao pai. É um hábito muito interessante, porque honra o pai como aquele que abençoa. E o pai fazia referência a alguém maior do que ele e dizia: Deus te abençoe, meu filho. Honrar o pai. Aqui há uma oração que nos ensina, então, a tratar Deus como um pai, mas como um pai honrado, como um pai que cuida. Só que logo após a oração de Lucas 11, Jesus vai contar uma parábola, que nós chamamos de a parábola do amigo importuno, para ensinar sobre a perseverança na oração. E aí a parábola diz assim: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar, digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Só que Jesus está aqui ensinando nesta parábola, queridos, que nós devemos perseverar na oração. Mas a comparação que nós precisamos fazer é o seguinte: um amigo, você às vezes tem que importunar ele para poder lhe dar alguma coisa. Mas o Pai que está no céu, nós não precisamos e nem vamos importuná-lo quando nós falamos com ele. A oração não importuna Deus. Deus tem prazer na oração dos justos. Então nós podemos orar muitas vezes a Deus. Jesus orou naquela noite 3 vezes seguidas. Ele não estava importunando Deus. Deus não se importuna quando nós falamos com ele.
Pelo contrário, ele estava nos ensinando que nós estamos num relacionamento com o nosso Pai. Quando você está tratando com o seu pai, ele não se importuna. Você já viu um pai que se importuna porque o filho vem para ficar junto dele? Porque o filho vem para sentar junto dele? Não. O pai é aquele que cuida de nós, aquele que está conosco. Na oração, Jesus nos ensinou a tratar Deus como Pai. Na parábola, ele nos ensina que o pai não se importuna com a oração de seus filhos. Ainda o mestre em seguida encoraja os seus discípulos a orar como filhos de um pai bondoso, que não dará coisas ruins a seus filhos. O texto diz: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, a quem bate abre-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Depois de ensinar a orar e chamar Deus de Pai, Jesus vai dizer que eles podem pedir a Deus, insistir na oração, porque a porta vai se abrir, porque eles vão achar, porque Deus vai ser encontrado por eles, e os aconselha a orar mesmo porque ele diz: nenhum pai dá uma coisa ruim ao filho. Vocês são pais. Mas se um filho disser assim: pai, me dê um pão, nenhum pai vai dizer assim: não, meu filho, vai chupando essa pedra aí. Ah, eu queria um ovo, pai. Não, tá ali um escorpião, coma. Que pai faria isso? Eu queria um peixinho, pai. Não, senhor, entra no mato aí, pega uma cobra e coma. Que pai faria isso? Nenhum pai. Quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Aleluia! Então, quando Jesus nos ensina a chamar Deus de paizinho, Ele está dizendo: fale com Deus, insista com Ele, apresente a sua demanda a Ele. Não se importe de insistir, não, porque Ele é um Pai amoroso e bondoso. Você está falando com um Pai que sabe dar coisas boas aos filhos e que, portanto, nós devemos orar a Deus assim, porque Ele é um Pai maravilhoso. Tratar Deus na intimidade significa reconhecer que Ele é aquele que cuida de nós de uma maneira tão especial. A segunda versão da oração do Senhor, a versão mais ampliada, está em Mateus, capítulo 6, inserida ali no Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando sobre oração. E o texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração modelo. De novo, aqui na versão ampliada, ele nos ensina a reconhecer o Deus como Pai, chamá-lo de Paizinho. Ele que está no céu e deve ser santificado na nossa vida, que nos dará o seu reino, que nós desejamos que ele venha e reine, tenha domínio sobre nós. E prossegue assim nas petições, assim como na oração de Lucas. Mas nessa oração há um contexto um pouco diferente. Antes um pouco de Jesus falar sobre este modelo de oração, ele vai proibir que usem de vãs repetições. O versículo 5 diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Jesus proibiu então a oração que alguém fazia só para mostrar às pessoas que sabia orar. E ele vai ensinar dizendo, tu quando orares, entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto. Porque em público, queridos, às vezes alguém quer fazer uma oração que não é real. Você às vezes dá uma oportunidade a um irmão para orar e ele imposta a voz e faz aquela oração, ó Deus dos espíritos de toda a carne, Deus de mistérios. Quando às vezes, na oração mais simples, ele não se dirigiria a Deus dessa forma. Então, na praça, alguém pode até orar o que não vive. Mas no quarto sozinho não faz sentido este tipo de oração. Está só você e Deus. Está só você e seu pai. A oração tem que ser verdadeira, então, aí. Tem que ser uma oração que realmente trate da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. Jesus proibiu e disse, olha, os que oraram assim querendo o aplauso dos homens, já receberam o pagamento. Não vão receber mais nada por isso aí, porque tudo já que eles tinham que receber, já receberam dos homens na forma de um aplauso ou um elogio. Jesus condena também as repetições. Orar muitas vezes sem sentido, somente repetindo aquelas palavras. Há algumas pessoas que entendem que se deve orar o próprio Pai Nosso, repetindo não sei quantas vezes. Mas Jesus disse, olha, não use de muitas repetições, ou de vãs repetições. Por que vãs repetições? Ele não está dizendo que você não deve orar muitas vezes. Ele mesmo orou 3 vezes no texto que nós lemos. Mas ele está dizendo é que, quando nós tratamos com o nosso Pai, nós não vamos ganhar de Deus no cansaço, ou só por orar muitas vezes ser atendido. Nem precisa, porque ele diz, o vosso Pai já sabe antes de vocês pedirem. Não há problema que você ore mais de uma vez pela mesma coisa. Jesus mesmo orou, Elias orou 7 vezes até ver a chuva cair sobre a terra. Mas o que ele quer dizer é, não é pelo muito orar, não é pelas vezes que você repete, e sim pelo coração diante do Pai que nós seremos atendidos. O texto diz, orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que você peça, Deus já sabe. A oração não é para informar Deus do que Ele não sabe, irmãos. Tem gente que pensa que a oração é para Deus ficar sabendo das coisas. Deus, olha, as coisas estão difíceis por aqui. Olha, Ele já sabe. Ele sabe muito bem, sabe até como resolver essa situação difícil. A oração é para nós nos quebrantarmos diante do Senhor, como filho diante do Pai, que pede a Ele, crendo que Ele vai responder. No verso 14, ele diz que o filho que ora ao Pai, pedindo perdão, também deve agir da mesma maneira, perdoando aqueles que têm lhe ofendido, se ele quiser receber o perdão do Pai. O texto diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ser filho de Deus é muito bom, mas isso também traz responsabilidades, porque nós precisamos agir como filhos de Deus. Honrar o Pai através da maneira como agimos. Se Ele nos perdoa e nós queremos o perdão dEle, também precisamos perdoar aquele que nos ofende. A oração, então, queridos, como Jesus nos ensinou, é algo bem diferente do que antes era praticado. Jesus ensinou os seus discípulos a orar dizendo, Paizinho, meu Pai, nosso Pai que está nos céus. Os discípulos oraram assim. A igreja abraçou essa forma de orar. E nós entendemos que a palavra Pai ali
era mesmo a palavra no aramaico Abá. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai se referir às orações que o Senhor fazia, dizendo que também os filhos de Deus podem orar desta maneira, porque o Espírito de Deus está em nós e nos garante que somos filhos de Deus. O texto lá de Gálatas, capítulo 4, verso 6, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Veja que Paulo está retratando a fala na oração, mas usando aquela palavra de intimidade que Jesus usava. Paizinho, papaizinho, é assim que nós nos dirigimos a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nos garante que nós somos filhos. Da mesma maneira, em Romanos 8 e 15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito que está em nós nos dá a certeza que nós somos filhos, de maneira que nós podemos falar com Deus na intimidade, dizendo: papaizinho querido, meu painho do céu. Aleluia, isso é, queridos, extraordinário. Esta expressão mostra então uma nova intimidade, que essa aliança com Deus acontece quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Quando alguém se torna um cristão, ele agora se torna filho de Deus, de uma maneira tão íntima que ele pode chamar Deus de uma maneira que somente um filho chamaria o seu pai na intimidade. Meu papaizinho. Assim nós podemos falar com Deus. Aqui então há uma ênfase sobre a profundidade desta relação, sobre o amor extraordinário desta relação. Aquilo que somente um filho de Deus pode experimentar com base na relação ou na fé que ele tem no Filho de Deus, Jesus Cristo, que é quem nos abre a porta para esta intimidade com Deus, como só um filho pode ter. Se o filho, quem conhece o Pai, pode revelar. Ele revela a nós o Pai como este Pai de intimidade, este papaizinho, este painho querido, a quem nós podemos dirigir as nossas orações como filhos na nossa intimidade. Jesus nos ensinou então, queridos, a orar de uma maneira tão extraordinária. A orar como um filho que está sentado junto do seu pai. Talvez acariciando o seu rosto, dizendo: meu papaizinho querido, meu painho querido. Tem alguém por aí ensinando que o crente deve orar a Deus exigindo. Às vezes até decretando, ou determinando. Deus, eu determino, eu decreto. Isso é um tolo que não entende o relacionamento que Jesus nos ensinou. Enquanto tem um sujeito lá fora decretando e determinando, tem um filho sentado no colo do pai, com a cabeça no peito dele, dizendo: meu paizinho do céu. Meu painho querido. Agora me responda. A quem você acha que o pai vai atender? O que está esbravejando lá na rua? Ou o que está acariciando o seu rosto e dizendo: meu papaizinho amado e querido? Essa relação de intimidade que nós temos com Deus, queridos, nos faz orar de maneira diferente, nos relacionarmos de maneira diferente. Jesus abriu a porta da intimidade para com Deus de uma maneira como nunca antes foi possível. Nós podemos tratar Deus como um pai querido. Assim, quando nós oramos a Deus, oramos agora de uma maneira diferente. E aprendemos com Jesus a entender como é falar com um pai, como é relacionar-se com este pai. Na oração aqui no Getsêmani, Jesus está, queridos, para enfrentar a hora mais difícil que ele iria passar. E isso não era a cruz. A cruz era cosquinha, comparado ao que ele ia enfrentar.
Alguém pensa, Jesus estava com medo de morrer. Coisa nenhuma. Ora, se os discípulos, se os cristãos depois eram queimados, lançados aos leões e não tinham medo de morrer, será que Jesus teria medo de morrer? Não, o que Jesus estava temendo aqui no Getsêmani, que ele diz, olha, a minha alma está profundamente triste. O texto diz aqui no verso 33 que ele começou a ter pavor, angústia. O que era que estava trazendo tanto medo a Jesus? Não era a morte, Jesus não tem medo da morte. Era a ira de Deus. Você conhece seu pai? Você sabe quão forte ele é? Vamos dizer que seu pai fosse um campeão peso pesado de MMA, de boxe ou alguma coisa assim. E às vezes você treinou com seu pai e você sabe como ele é forte, como ele bate pesado, como ele detona os inimigos, como ele faz uma coisa realmente de acabar com qualquer um. Agora imagine que você está para subir no ringue e lutar com seu pai para valer. Ele tem 100 quilos, você tem 30. Você vai ficar apavorado. Jesus está ali temendo a ira de Deus, que ele iria tomar na cruz, sofrer a punição por todos os pecados de todos os homens. A ira de um Deus santo, que seria derramada de uma maneira como nunca antes tinha sido derramada. A ira sobre o Egito, as 10 pragas, isso era fichinha perto da ira total de Deus. Destruição de Sodoma e Gomorra, aquilo era só uma amostra grátis. Jesus iria experimentar a ira de Deus, era isso que ele estava temendo. Mas quando ele estava para enfrentar essa situação tão difícil, ele ora ao seu paizinho e diz, Abá, meu papaizinho querido, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele se rende à vontade soberana de seu pai, porque confia no amor do seu paizinho por ele. Ele confia que o pai vai aplicar o necessário. Mas ainda assim ele sabe que é com amor que o pai irá fazê-lo. Nós, os cristãos, podemos orar a um Deus que é Senhor do universo. Um Deus que Jesus também diz, Pai, todas as coisas te são possíveis. Nós falamos com um Deus que pode tudo. Que é também o papaizinho do coração, que nos ama. Que mesmo podendo tudo, às vezes permite que nós enfrentemos horas difíceis. Enfrentemos a dor. Mas Ele não permitirá que nenhuma dor nos atinja se não for para cumprir um propósito na nossa vida, se não for necessária para nos aperfeiçoar, para nos fazer melhores, para nos testar, para nos capacitar. Jesus nos ensina que mesmo na hora mais turbulenta da vida, nós podemos orar a um paizinho querido, crendo que Ele vai estar conosco, mesmo nas situações mais difíceis, e seu amor nos guardará. Jesus nos autorizou, nos ensinou a orar a este paizinho querido, pedindo também que Ele reine. Venha o teu reino. Quando você ora dizendo, reine sobre mim, Senhor, você está dizendo, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. O Senhor é o rei, eu sou o servo. Sabe, porque nós vivemos numa democracia, num país que se diz livre, as pessoas às vezes não entendem direito o que é estar debaixo de um soberano. Soberano tem poder de mandar prender, de mandar matar. O soberano tem todo o poder. Deus é este soberano. Mas mesmo sendo um soberano que pode fazer o que Ele quiser,
Ele é um Pai amoroso e justo que não fará nada que não seja o melhor para nós. Pedir que Ele seja santificado quer dizer que nós queremos santificá-lo através da nossa vida e pedir que Ele supra as nossas necessidades. Somente os filhos de Deus podem orar desta maneira com tanta intimidade. As pessoas sabem tanto que um filho de Deus tem privilégios, que às vezes até quando alguma coisa finalmente acontece de bom com alguém que estava passando por coisa ruim, ele diz assim, finalmente também eu sou filho de Deus. Quer dizer, o filho de Deus tem direito, tem uma herança boa. Mas nem todo o que se diz filho de Deus, de fato, se submete a Deus como filho pela fé em Jesus, ou querendo que Ele reine sobre a sua vida. Mas os filhos de Deus oram com esta intimidade tão grande, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos garante que nós somos filhos de Deus. Alguém pode lhe acusar, o diabo pode querer apontar as suas falhas, alguém pode dizer que você é isto ou aquilo, mas o Espírito Santo que mora dentro de nós, porque nós temos um relacionamento com Deus pela fé em Jesus, Ele sopra no nosso ouvido ou clama no nosso coração dizendo, você é filho, você tem direito, você tem herança, você pode pedir a seu pai, você pode falar com Ele, aleluia. Lá nós lemos Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abá, Pai. Não somos mais pessoas que estão nesse relacionamento de temor com Deus, queridos. Porque somos agora seus filhos. O temor que temos é a reverência, mas não o medo de se aproximar. Alguém ensina dizendo, Deus está irado com você. Se você se aproximar, Ele vai lhe matar. Você tem que encontrar uma pessoa que vá por trás, talvez uma mãe. Nós não precisamos de mãe no céu, porque já temos um pai. Quando você se aproxima de Deus, não é de um Deus furioso e irado. É de um Deus amoroso que por seu Espírito nos garante, você é filho e você pode se aproximar, você pode chamá-lo de papaizinho, você pode tratar com ele na intimidade, você pode confiar nele, porque ele é o nosso Pai. E até quando nós não sabemos como pedir direito ao nosso Pai, a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda a orar da melhor maneira. E também intercede com ardor, intercede como alguém que geme, que chora por nós, em nossas fraquezas. Veja o texto de Romanos 8. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu acho interessante demais esse texto, porque Paulo é quem está escrevendo, e ele não diz assim, o Espírito ajuda nas fraquezas de vocês. Ele diz, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Paulo também está na relação dos fracos aqui, que às vezes não sabe como orar direito, que às vezes não sabe como pedir direito. Até Paulo todos nós, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa extraordinária, amados irmãos. Porque somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele nos ajuda a chegar a Deus na oração. E quando nós não sabemos como pedir, Ele intercede por nós. Ele fala por nós, com gemidos inexprimíveis. É como o filho que não sabe nem o que dizer, mas simplesmente chega e encosta a cabeça no colo do pai. E o pai já sabe o que ele precisa. E o pai, só pelo gesto dele, já diz assim, você quer alguma coisa? Quer alguma coisa, né? O que é que você está querendo? Pode dizer, paiinho está aqui. Paiinho vai lhe ajudar. Pode dizer, eu sei que você está querendo alguma coisa. Nós nem sabemos, às vezes, como pedir, queridos.
Mas porque somos filhos de Deus, podemos chegar no colo do papaizinho, do painho do céu, e pelo Espírito Santo ajudados, aleluia, simplesmente gemer na sua presença, e Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe a sua necessidade, e Ele está pronto a atender e a fazer o que você não pode fazer, porque Ele é Pai, e é Pai amoroso, e é Pai que abre a sua intimidade para nós falarmos com Ele desta maneira. Não acredite nessa história de um Deus furioso, que você precisa de alguém para ir por trás falar por você. Deus nos fez agradáveis assim em Jesus. Jesus nos ensinou a persistir na oração, a falar com o Pai e a persistir. Ele mesmo orou 3 vezes aqui, mas com a confiança que este Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós insistimos com Deus, mas precisamos descansar na oração, crendo que Ele vai fazer o melhor. Há uma oração que Deus nunca diz não. Há uma oração que Deus sempre responde. É aquela que você diz: seja feita a tua vontade. Deus sempre responde esta oração, sempre faz isso, aleluia. Nós, como cristãos, não oramos a uma força impessoal. Tem gente que ora a um Deus ou ora a uma força qualquer que não sabe nem como se relacionar com ela. Não, você não ora apenas a uma força que criou o universo. Nem ora a deuses distantes. Os pagãos, os gregos, os egípcios oravam a deuses só para aplacar a sua ira com medo que eles os destruíssem. Não oramos apenas a um soberano no céu, mas oramos a um Pai nosso que está nos céus. Alguém com quem nós temos intimidade, alguém de quem podemos nos aproximar com confiança, alguém que nós podemos chegar diante dele, porque ele pode todas as coisas, mas nós descansamos na sua vontade, porque temos certeza que ele sabe fazer o melhor para cada um de nós. Aleluia! Como nós podemos orar assim? É porque nós somos filhos, irmãos. E a Bíblia diz que Ele já nos fez amáveis a si mesmos. E deseja que nós oremos a Ele. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo ora dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aprendeu a tratar Deus também como Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia! Aleluia! Você que está em Jesus, Deus não olha mais para você irado. Deus não olha mais para você zangado. Ele olha para você como Ele olha para Jesus. Ele olha para você como um pai olha para um filho amado. Se estamos em Cristo, nós somos agradáveis a Deus. Ele tem prazer que nós nos acheguemos a Ele. Não precisamos de outro mediador, porque Jesus já nos introduz a Deus nesta intimidade e nos ensina a tratar Deus com papaizinho querido, painho do céu, meu papaizinho amado, meu papaizinho querido, aleluia. Somente um filho que compreende que o seu pai lhe ama pode tratá-lo desta maneira. E Jesus nos ensinou a falar com Deus assim, queridos. Como é maravilhosa esta forma de falar com Deus. Como Jesus nos ensinou a tratar Deus de uma maneira tão diferente. Ele inaugurou uma maneira exclusiva. No Antigo Testamento, alguém até falava Deus o Pai. Deus é nosso Pai. Jesus disse, não, é pouco. Chame Ele assim, papaizinho querido do coração. Não diga só, o meu pai. Diga assim, meu painho amado. É uma maneira nova,
uma maneira maravilhosa de nos dirigirmos a Deus na oração, chamando-o carinhosamente de Abá, paizinho, papaizinho, meu papaizinho querido. Isso é algo extraordinário, queridos. Você e eu agora, em Cristo, estamos numa relação com Deus totalmente diferente daqueles que estão sem Cristo ou de como nós éramos antes de aceitar a Jesus. E nós devemos nos lembrar disso na oração. Quando você se ajoelhar, não fale com um Deus distante. Não fale com um Deus que parece que não lhe conhece. Fale com o seu Pai querido, que lhe ama, que lhe conhece, que lhe perdoa, que está pronto a lhe receber, porque nós somos filhos do Pai do céu, aquele que pode tudo e cuja vontade é a melhor coisa que nós podemos ter para a nossa vida. Deus pode tudo? Pode. Mas Ele fará o melhor. Ele fará o melhor. E porque às vezes dói, porque às vezes a dor é melhor. E porque às vezes eu fico frustrado, porque é melhor que você fique frustrado para aprender o correto do que você estar sendo atendido e fazendo algo que não é o que Ele quer. Deus não tem problema em nos frustrarmos, para que o plano dele não seja frustrado na nossa vida. Então nós podemos ter a certeza, Ele pode tudo, mas fará o melhor. Fará aquilo que é melhor para nós. Então mesmo na hora mais difícil, nós aprendemos com Jesus a dizer: Pai, papaizinho querido, se é possível, faça diferente. Mas eu sei que o Senhor sabe fazer da melhor maneira. Então não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Nós aprendemos assim. E que possamos orar desta maneira, queridos. Orar ao nosso Paizinho querido do céu. E possamos viver de maneira que este Abá, este papaizinho, seja santificado em nossas vidas. Ser filho de Deus também inclui responsabilidades. Porque se você é filho de uma pessoa que todo mundo conhece como sendo uma pessoa direita, uma pessoa decente, você também deve andar por aí e fazer as coisas decentes. Porque se você fizer alguma coisa errada, alguém vai dizer: rapaz, mas você não é filho de fulano? Fulano é aquele camarada que, se ele disser que o burro morreu, pode tocar fogo na cangaia, que é certo. E você não é filho dele? Então imagine ser filho de Deus. Todo mundo diz assim: eu também sou filho de Deus. Então ande como filho de Deus. Honre seu pai. Santifique o seu pai na sua vida. Viva de maneira que alguém possa olhar para você e dizer assim: você é filho de Deus, né? Eu logo vi, porque só um filho de Deus age desta maneira. Só um filho de Deus perdoa assim. Só um filho de Deus ama desse jeito. Só um filho de Deus se comporta desta forma. Aleluia! Somos filhos. Devemos tratar Deus na intimidade, mas isso também traz responsabilidades que nós devemos assumir para a nossa vida. Que Deus seja o nosso Pai de verdade, sempre, o papaizinho querido do coração, mas que nós vivamos de maneira a nunca desonrar este Deus maravilhoso. Ore a seu Pai, ore em secreto, ore sem ninguém ver, mas ore sabendo que Ele sabe o que você precisa. Ore e derrame o coração na presença dEle, como Jesus aprenda a dizer: meu papaizinho do céu. E descanse na vontade dele para a sua vida, que é a melhor. Aleluia. Se você tem dúvidas qual é a vontade de Deus, leia a Bíblia. Ela revela a vontade de Deus para nós. Viva esta palavra e você vai ser um filho de Deus, que orará em secreto ao seu Pai e será atendido por Ele, mas em público honrará o seu nome, vivendo para louvor e honra da sua glória. Que Deus os abençoe, queridos. Que nós possamos trazer esta oração ao coração. Aprender com Jesus a orar a um Pai amoroso. Aprender com Jesus a orar de maneira a que Deus seja sempre tratado nesta intimidade. Mesmo quando você peca.
mesmo quando você erra. Mas quando você se volta para o paizinho e diz: perdoa os meus pecados. Eu pequei, perdoa. João tratava seus irmãos como filhinhos. E ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Aleluia. Ele é Pai. Mas quando você erra, mas se volta para Ele em arrependimento, pedindo perdão, Ele está pronto a perdoar e abraçar o seu filho querido, aleluia, e ajudá-lo a viver melhor, a honrar a Ele com a sua vida. Honre a Deus, viva com o seu Pai em comunhão com Ele, ore em intimidade com Ele, cultive uma vida de oração. Como você e eu perdemos tempo, queridos, às vezes com coisas tão fúteis, quando temos um Pai amoroso que tem prazer em conversar conosco. Então, em vez de ficar olhando qualquer coisa na mídia, no celular, na televisão, vá falar com o papaizinho do céu. Converse com ele, diga: meu painho. Ele vai lhe ajudar, lhe ouvir, lhe responder. Você será muito mais abençoado se cultivar esta vida de relacionamento íntimo que Jesus nos ensinou a ter com o Pai que está no céu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.